Então a passagem é Mateus 5, do 13 ao 16. Sal da terra e luz do mundo. Vamos ficar de pé para não aclamar. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estais nos céus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduz à vida eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, pela graça e a misericórdia de Deus, aqui nos encontramos mais uma vez. Nós não sabemos um segundo, nem um minuto de nossa vida. Por isso, pela graça e a misericórdia dele, aqui nos encontramos. Em um dia, em 2 dias, em uma semana, quantos acontecimentos a gente não ouviu e quantas pessoas partiram, às vezes repentinamente. Ou seja, não foi de uma morte natural, não foi a velhice que chegou, foi o meio agitado do mundo que nós vivemos, convivemos todos os dias. Então é motivo sempre de dizer assim, pela graça e a misericórdia, pela bondade do Senhor, que quantos de nós estamos vivendo esse corre-corre todo santo dia, seja em casa, as donas de casa, seja quem pega um transporte para se locomover ao seu trabalho. Então, em todos os momentos da vida, a bondade e a misericórdia do Senhor está nos protegendo, e a gente deve sempre lembrar disso, de agradecer: Senhor, obrigado porque eu saí e cheguei no meu trabalho, obrigado porque eu saí do meu trabalho e cheguei em casa. Então, pela misericórdia e a graça de Deus, estamos aqui reunidos. Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui hoje, e peçamos a graça dele nos dar sempre a oportunidade de aqui estarmos. Então, por essa graça e a misericórdia dele, aqui estamos reunidos
para acolher a melhor parte. E qual é essa melhor parte? Está na presença de Deus. Eu não gasto mais meu tempo em sair para outras coisas, a não ser para levar o Evangelho, a não ser para as coisas de Deus. Às vezes as pessoas têm festa de casamento, se me convidar, bem, se não me convidar, eu acho melhor ainda. Às vezes vou a pulso, vou sem querer. Pode ser Natal, Ano Novo, festa, São João. A gente vai, aquele momento familiar, é bom. Mas essas coisas não nos traz mais a alegria da qual nós já sentimos nesses momentos na presença de Deus. A alegria de estar na presença de Deus é superior a todas as alegrias que a gente possa já ter vivido nesse mundo. A glória desse mundo é sombra diante da glória de Deus. E aí é onde a gente mais ou menos entende o que aconteceu, como nós estamos aqui na capela dedicada a Santa Luzia, mais ou menos nós entendemos o que aconteceu com Santa Luzia para que ela pudesse entregar sua vida a Jesus Cristo, a ponto dela ser martirizada, torturada, cruelmente judiada para negar a fé, e ela não negou. Ela vivia essa glória que ela não trocava por nada. Então nós também na nossa caminhada, a gente vai sentindo um pouco, ainda que como sombra do que é, ainda que como sombra, ainda que como uma fagulha, mas nós aqui nós sentimos, não na intensidade que Deus quer que a gente viva, porque quanto mais nós nos entregarmos e quanto mais nós formos fiéis, mais nós iremos provar dessa graça, mais nós iremos mergulhar em águas mais profundas, que a gente vai ver o que não viu, vai sentir o que ainda não sentiu. É o que diz a palavra, é o que diz um cântico: os olhos jamais contemplaram o que ninguém pode explicar, o que Deus tem preparado para aqueles que em vida o amar. Então, Deus tem muito mais preparado para nós, mas é bem verdade que nós somos que nem aqueles que dão um passo para frente e dois para trás. Quando damos 2 passos para frente, nós damos 3 para trás. E quando a gente dá 4 para frente, a gente dá 4 para trás. É assim porque, meus irmãos, aqui nós estamos vivendo esse momento de louvor, de estar na presença de Deus, de ouvir a palavra, de cantar, de louvar, de partilhar os sentimentos, de partilhar os toques de Deus, o que o Espírito Santo fez. Mas é bem verdade que quando uma unha dói, a gente é como se esquecesse tudo isso. A gente se concentra somente naquela unha que dói. A gente esqueceu já tudo que Deus vem fazendo e faz por nós. Quando eu digo uma unha, seja o que for, porque nós temos a tendência de ser muito ingrato, muito ingrato. A gente tem tanto para agradecer, mas a gente só fica batendo na tecla do que a gente ainda queria, do que a gente queria, do que a gente desejava, do que a gente esperava, e fica sempre batendo naquela tecla, sempre naquilo, e vai dizendo muitas coisas, às vezes a murmúria que agrada o Satanás. Enquanto que se a gente permitisse que o Espírito Santo iluminasse e abrisse a nossa visão, a gente ia ver tantas coisas, mas tantas coisas, para que a gente agradecesse a Deus, que a gente não ia lembrar de reclamar, não ia lembrar daquilo que ainda a gente não recebeu que pede. Só em nós estarmos aqui hoje é um grande milagre de Deus, é um grande milagre de Deus. E nós devemos entender uma coisa: a igreja não é ajuntamento de pessoas para que a gente venha para cá
se congregar com os irmãos e viver ali um momento de entretenimento. Vamos à capela, hoje tem um grupo de oração. Vamos, hoje não tem nada para eu fazer, hoje vamos lá. Não estou dizendo que vocês dizem isso, está entendendo? Jamais. Mas uma comparação. Vamos à capela? Vamos, hoje vamos à capela. Deus não é entretenimento. Deus é real, é verdadeiro, e Ele está presente aqui. E Ele exige de cada um de nós uma fidelidade total. Não é só um pedaço, não é só a metade, é total, é tudo. Todo o nosso ser. Ele não nos quer pela metade, Ele nos quer totalmente dEle. Totalmente dEle. Agora Ele nos quer livre. Livre com o amor que Ele nos ama e de nós para Ele, com o amor que nós vamos dar a Ele, livre. Não é por medo, não é eu estou aqui porque Ele vai me dar uma graça, aí eu vou aqui pedir essa graça, eu venho para pedir uma graça, eu venho para pedir uma graça. Se Ele me der essa graça, amanhã eu não venho mais. Não é por isso, não é uma troca, não é uma moeda de troca. Primeiro, nós estamos aqui porque tomamos consciência que Deus é Deus, e Ele sem nós é Deus, e nós sem Ele nós somos nada. Essa é a consciência que todo cristão que vai fazendo a experiência de Deus, ele vai entendendo que ele sem Deus é nada. Ele vai entendendo que se acordou vivo foi obra de Deus. Ele vai louvando a Deus pelas simples coisas que não é tão simples. Olha, pelas simples coisas que não é tão simples. Pelas simples coisas que não é tão simples. Louvar a Deus porque você abriu a boca. Louvar a Deus porque os seus olhos se abriu. Louvar a Deus porque sua mão mexeu. Louvar a Deus porque suas pernas mexeu. Louvar a Deus porque o seu fisiológico está bem e as suas necessidades fisiológicas acontecem sem a ajuda de uma bolsa, sem a intervenção de uma cirurgia. Olha que as coisas simples não são tão simples quando a gente começa a entender para louvar a Deus. Louvar a Deus pelo teto que você tem, porque tem muitos que nesse momento de chuva estão correndo atrás de um abrigo, debaixo de alguma coisa porque não tem casa. Louvar a Deus por tudo aquilo que as coisas corriqueiras da vida, mas que se elas lhe faltam, aí você vai saber o quanto Deus tinha providenciado ao longo do tempo todo tudo isso, e a gente não conseguiu louvar a Deus, não conseguiu parar para agradecer, porque a gente ficou só murmurando e reclamando. Só murmurando e reclamando. Eu vejo um senhorzinho que mora lá vizinho da minha casa, que ele tem uma bolsa, aquela de, que dá urina. Porque o órgão genital dele não consegue mais fazer o que o nosso ainda está fazendo. E a gente deve louvar a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu vou no banheiro e com a saúde do corpo que Tu me deu, eu consigo fazer as minhas necessidades sem precisar da intervenção cirúrgica. Olha como a gente, nas coisas simples que não são tão simples, se a gente perder isso, a gente vai saber o falta que faz e o quanto Deus tem nos dado tudo isso. Louvar a Deus pela voz que a gente tem, pelo ouvido que a gente tem, que escuta. Então louvar a Deus, meus irmãos, por tudo. Então, se a gente for deixar se conduzir pelo Espírito, abrir a nossa visão, nós não vamos ter tempo para reclamar, porque temos muito a louvar e muito a agradecer a Deus. E o inimigo, ele é tão entendido de uma forma que ele sabe, se a gente se entregar uma vida de louvor, ele é derrotado. Por isso que ele fica sempre procurando com que a gente reclame. Quem aqui já se habituou a levar assim uma topada, aí bater um martelo no prego, bater no dedo, a galinha entrar dentro de casa, derrubar aquele monte de panela? Quem aqui já se habituou a dizer louvado seja Deus? Você está doendo,
Você levou uma topada que arrancou a cabeça do dedo. E eu, louvado seja Deus. Mas eu não dou gosto do cão. Louvado seja Deus. Então a gente vai criando um hábito de louvar a Deus. Está doendo, mas você vai louvar a Deus, porque você levou uma topada, você teve alguma coisa que aconteceu, você não gostou. Se você for xingar, for chamar nome, não resolve. Resolve? Não. Aconteceu. A casa caiu, não adianta chamar nome. Louve a Deus. A casa de Paulo e Clenilda pegou fogo. Ele já contou aqui a vocês? Não, vocês não sabiam. Pegou fogo, queimou tudo, acabou tudo, caiu o teto, caiu tudo. Ainda bem que não tinha ninguém dentro de casa. Mas eles começaram a louvar a Deus de certa forma. A casa não era deles, era arrumada, no terreno lá das famílias, uma casinha simples, emprestada. Mas através daquela casa que caiu, eles conseguiram hoje a casa dele muito maior, num terreno que o pai dele deu e todo mundo ajudou, estão com a casa deles. Louvado seja Deus. Se ele se revoltasse e dissesse, tanto que eu vou para a capela, para grupo de oração, minha casa pegou fogo, eu não vou mais de jeito nenhum. Mas não, tão perseverante. Então é nessas horas, meus irmãos, que nós somos provados no fogo, que se sabe o valor de nossa fé. E é preciso que a gente peça sempre essa graça a Deus, de perseverar em todos os momentos da vida. Em todos os momentos da vida, porque Jesus não nos enganou. Ele diz, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Foi cruz, não foi? Pegue a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a vida vai perder. Mas quem entregar a vida, sacrificá-la por mim, vai encontrar a vida. Então Jesus não nos enganou. Ele disse que é preciso a gente pegar a cruz de cada dia e segui-lo. Mas ele disse também, estarei convosco até o fim dos tempos. Não vos deixarei só. Aí ele diz, vinde a mim vós todos que estáis cansados e fadigados e aflitos sobre o peso dos vossos fardos. Meu jugo é suave, meu peso é leve. Ele vai estar sempre conosco, não vai nunca nos deixar só. E ele diz aqui, nessa palavra, vós sois o sal da terra. O que é que ele está dizendo com isso? Que nós, que fizemos uma experiência dele, somos o sal da terra. Então é responsabilidade do sal provocar sede. Se nós não estamos provocando sede nos nossos irmãos de Deus, é preciso que a gente provoque sede. Você mãe, você pai, você esposa, provoca sede de Deus para que eles queiram vir. E como é que eles vão querer vir? Se eles verem testemunho de vida. Se eles verem que realmente nós somos sal. Jesus disse, vós sois. Ele não disse assim, vós serão, vocês vão ser com o tempo. Ele está dizendo, ele está afirmando. Ele está afirmando, vós sois sal. Então se ele está dizendo é porque é. Nós temos essa graça dada por ele de provocar sede dele no coração daqueles que ainda não fizeram a experiência dele. Uma pessoa cheia de Deus, ela contagia onde ela chega. Uma pessoa que tem sal, ela provoca sede de Deus, gente. Senta com a pessoa que é de Deus. Conversa, dialoga com a pessoa que é de Deus. Se você não sair dali maravilhado. Porque era que as pessoas corriam atrás de Frei Damião? Porque era que as pessoas corriam atrás de tantos homens e mulheres? Não era atrás deles não, era da graça. Era o perfume de Cristo exalando através deles. Foram sofredores, sofreram por Cristo, mas perseveraram, continuaram firmes, mas sempre exalando o perfume de Cristo. Como Santa Luzia, sofreu, foi martirizada, mas nunca deixou de exalar o perfume de Cristo. Então essa é a nossa missão. Jesus está dizendo, vós sois sal no mundo. Provoca sede de Deus nesse mundo. Porque o mundo está provocando sede de muitas coisas. Sede do álcool,
sede da experiência da droga, sede da experiência sexual, não é assim? O mundo está provocando essa sede, gente, porque nós como cristãos não temos mais, tendo mais condição de provocar sede de Deus nos outros. A gente às vezes provoca que o outro se afaste. A gente às vezes afasta o outro da caminhada. Porque é preciso que a gente dê testemunho de vida. E como é que vamos dar testemunho de vida? A nossa perseverança. Ou chova, ou faça sol. Quer a gente esteja feliz, quer a gente esteja triste. Quer você tenha conseguido o que pediu, quer você não tenha conseguido. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui porque nós precisamos. Não é Deus que precisa de nós. E nós estamos aqui porque nós chegamos a uma convicção que isso agrada muito o coração do Senhor, e eu dependo desta caminhada e ser perseverante para eu chegar lá onde o Senhor quer que eu chegue, na salvação da minha alma. E que eu deva entender que todos os propósitos de Deus não consistem em Ele me dar tudo aqui, mas Ele me dá o tudo que aqui nunca vai me dar, que é o céu. Então, devemos entender isso. Que Deus trabalha de uma forma para que a gente não perca o céu, ainda que a gente tenha que perder alguma coisa aqui. Ele trabalha na vida daqueles que se entregam de uma forma para que nós não venhamos perder o céu, ainda que a gente tenha que perder muita coisa aqui. Então é isso. Ele tem uma prioridade. Enquanto a gente tem uma visão curta, Deus tem uma visão eterna, da eternidade para nós. Mas vivendo no mundo pagão, como não podemos ser contagiados assim? Se você vive no mundo de escuridão, embora que você tenha luz, como que hora ou outra a sua luz não é empalidecida pela escuridão? Mas é preciso a gente se unir na fé. Se a tua lamparina está acesa, embora não dê para clarear muito, porque é uma lamparina, mas se a tua lamparina se une a outra lamparina, e se a outra lamparina se une a outra lamparina, olha, essa luz ela vai se tornando maior. Essa luz ela vai conseguindo expulsar mais a escuridão para longe. Era uma redoma de luz, só alcançava até ali. Agora, com muitas lamparinas, a redoma ficou maior e já expulsou as trevas para mais longe. E na medida que outras pessoas vão vindo com as suas lamparinas, essa luz vai aumentando e as trevas vai sendo dissipada. E aí nós vamos ver aqui que Jesus também ele vem nos dizer que nós somos luz. Vós sois a luz do mundo. Capítulo 5, versículo 14 de São Mateus. Vós sois a luz no mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha. Vós sois a luz do mundo. Jesus diz em outra passagem: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas ele está dizendo aqui para nós: vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo assim: eu acho que tu vai ser luz, viu, Rodrigo? Tu tem futuro, menino, tu vai ser luz. Ele está dizendo: vós sois, tu é luz, tu é luz, tu é luz. Tu é luz, 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 tu é luz. E como luz nós devemos iluminar. E ele ainda diz: não tem como esconder uma cidade construída numa montanha. Ele está dizendo: não esconda a luz que está em ti. Cristo está em mim, Cristo está em ti. Ele é luz, resplandece. Não vamos esconder essa luz de Cristo em nós, porque é isso que o mundo quer fazer com a gente, fazer a gente esconder. E aí vem os pratos prediletos, certo? Você entrou na caminhada agora,
Às vezes aquela coisa que você queria, não sei, aparece agora do nada, coisa mais fácil. Para quê? Você decidiu seguir Jesus, você decidiu ser de Jesus, você decidiu agora ser fiel, se dedicar na tua caminhada. Aí aparece aquela situação que antes, quando você não tinha decidido por Jesus, você lutou para conseguir, não conseguiu, agora veio de uma forma sem muito esforço. Acenda aquela luzinha amarela, atenção, cuidado, discernimento. O inimigo, ele vai colocar muitas ciladas na nossa caminhada. Você sabe o que é um campo minado? Você sabe o que é uma mina? É aquela bomba que se coloca debaixo do chão, terreno minado. É isso. Nós estamos no campo minado. O que é um campo minado? A gente tem que ter cuidado. Saber onde coloca o pé, saber como anda, saber o terreno que anda. E como que nós vamos saber de tudo isso? Somente com a luz do Espírito Santo em nós. A luz do Espírito Santo em nós. A luz do Espírito Santo em nós. Ele está dizendo: vós sois luz. Ora, Senhor, eu sou luz e estou em trevas. Eu sou luz para iluminar, se eu não consigo nem sentir essa luz em mim. Vós sois luz. Vós sois luz. É preciso deixar esta graça vir à tona. E somente a fé vai despertar tudo isso em nós. Se eu acreditar que eu sou luz, se eu acreditar que eu sou sal, eu vou ser sal, eu vou ser luz. Mas se eu duvidar, se eu achar que essa palavra é um livro ali de história, é algo do passado que se leu, é como história hoje, se eu acreditar somente nisso, achar que é só isso, nunca que eu vou experimentar o sobrenatural. Mas se eu crer e tiver fé que aqui é palavra viva de um Deus vivo, palavra de Deus que é hoje, ela opera hoje poderosamente na vida de quem crê, se eu tomo posse, eu irei experimentar os potentos de Deus na minha vida. Essa luz vai iluminar meus passos e eu vou conseguir, com a luz de Cristo, iluminar outras pessoas. Vós sois luz. Uma cidade construída sobre uma montanha não se pode esconder. Não se deve pegar a luz e colocar debaixo da mesa, do alqueire, de uma mucumbuca. Se coloca no lugar que ela vem iluminar todos. Se essas luzes estivessem debaixo do altar, ali escondidas, será que iluminar? E não, ia clarear pouquinho ali rasteiro, mas a gente não ia poder ver como a gente está vendo aqui. Se você se esconder, como que você vai iluminar? Não se esconda. Não deixe uma falsa humildade te engessar, te amordaçar, te prender. Ah não, e quem sou eu para ir falar, se Pedrinho está falando ali, quem sou eu? Não, aí é para ele que tem o dono. Não, você é luz, você é sal. Devemos tomar consciência disso. O dom está em ti, a graça está em ti, mas é preciso que você creia, porque Deus não vai te forçar, Ele vai te conscientizar, Ele vai dizer: eu te dei a graça, faz alguma coisa, se mexe, trabalha, frutifica. É isso que Ele faz. Mas no final de tudo, seremos cobrados duramente. Senhor, eu não sabia. E Ele vai dizer: naquele dia que estava aquele rapaz lá pregando, né, e só faltava gritar nos ouvidos de vocês o que eu estava mandando dizer, que vocês é luz. Por que você não acreditou? Por que você não entendeu que você é luz? E começou a iluminar a sua casa, iluminar seu esposo, sua esposa, seus filhos.
colocar, implantar as coisas de Deus no teu lar. Aqui Jesus é quem manda, porque Ele vai nos cobrar. Ele vai nos cobrar. Então, se Deus insiste com nós, insiste comigo, insiste com você, é porque lá na frente, quando a gente comparecer diante do juízo final de Deus, nós não teremos argumentos, gente. Nós não teremos desculpa. Ah, Senhor, eu não fui porque eu era pecador. Aí Ele vai dizer: e eu sou a misericórdia, porque você não me acolheu. Ah, Senhor, eu não fui porque eu não tinha sabedoria. Ele disse: eu sou a sabedoria, porque você não me acolheu. Ah, Senhor, eu não fui porque eu não tinha um dom. E Ele vai dizer: eu sou o dom, porque você não me acolheu. Eu já partilhei aqui que jamais eu me via falando em público, que eu corria para não rezar uma Ave Maria, e hoje estou aqui pregando. Então Deus é quem faz a obra. Deus é quem faz a obra. E não importa se você não sabe ler, não sabe escrever, o Espírito Santo, ele não depende se você sabe ler, se você sabe escrever. Gente, essa unção do Espírito Santo, dinheiro nenhum, sabedoria nenhuma desse mundo pode comprar. Essa sabedoria que vem do alto é loucura para este mundo, e a sabedoria das escritas, dos estudiosos, dos anéis de ouro no dedo, é loucura para Deus. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, porque quanto mais sábio você é em Deus, de se entregar a Deus, as pessoas vão dizer: deixa de tu ser doida, mulher, tu agora quer estar na capela de dia e de noite? Deixa de tu ser besta, mulher. De noite agora na capela, aquele povo rezando, blá blá blá, pulando. Eu passei lá, o povo estava pulando, era na capela. O que é que tu quer fazer lá? Se você acreditar, se você fez uma experiência, você vai ter a sabedoria do alto. A sabedoria do alto que você não vai se deixar diminuir, não vai se deixar amedrontar, não vai se deixar paralisar por aqueles que não fizeram a experiência que você fez. Gente, se você fez, foi você. Qual é o nome da senhora? Zulene? Zuleide? Dona Zuleide. Se Dona Zuleide está aqui e Dona Zuleide faz uma experiência de Deus, foi Dona Zuleide. Como é o nome do seu esposo? É Olício. Não foi Olício, não. Então, se ela fez e ele fica blá 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 blá, ela sabe o que ela fez, a experiência. Então, se ela fez, nada vai mudar a experiência que ela fez. Ele pode vir, ele pode não vir, ele pode xingar, ele pode dizer isso, ele pode dizer aquilo, ela vai continuar vindo, porque foi ela que fez. Um dia, quando ele vier aí fazer aí, ele vai dizer: ô mulher, porque eu não vim antes. É assim? Tinha uma jovem, duas irmãs. No começo da caminhada, a gente, no grupo Maná, a gente ia para todo canto. Era missão para lá, missão para lá. Eu não era nem casado nesse tempo. E a gente ia, fretava um carro, ia para um canto para o outro. E o pai delas começou a proibir, dessas duas meninas. Começou a proibir. Ela disse: eita, Pedrinho, eu nem vou. Eu digo: o que foi que houve? É, pai está proibindo, não está deixando a gente ir não. Eu digo: faça o seguinte, chame ele para ir. Até isou. Chame ele para ir. Era aquele voto de convide ele para ele ver como é, ver o que é. Aí convidou, aí ele foi, foi, gostou, ficou maravilhado. Não era um homem que não era de igreja. Hoje as meninas já casaram, não estão mais na caminhada, e quem continua na caminhada? O pai delas. Continuou na caminhada, continuou firme, caminhando, fez SCC e ainda hoje estão caminhando a partir do convite que elas fizeram. E ele não proibiu delas ir. Então, se você fez a experiência, você não vai deixar. Conheço jovens que hoje são mãe de família, no início da renovação no Brejo, que tinha as adoração, que era a noite toda na matriz do Sagrado Coração de Jesus, tinha paz.
que prendia dentro de casa, que batia para elas não irem à adoração. E elas iam. Às vezes saía quando ele dormia, mas não deixava de ir, até que ele disse: eu não consigo pedir, então vamos. Se você fez uma experiência de Deus, nada vai te impedir de continuar, de avançar. Se o padre olhou para ti, se o padre não olhou, se o padre te acolheu, se o padre não te acolheu, se é padre fulano, se é padre Beltrano, nada vai impedir de eu continuar. Nada. A gente sente, o nosso humano sente, às vezes a indiferença do outro, mas mesmo que eu sinta, eu não vou deixar de continuar, porque eu fiz uma experiência com Cristo. Cristo não foi indiferente comigo. Não foi Cristo que não me deu atenção. Não foi Cristo que às vezes me ignorou. Não, foi o outro, foi a pessoa, foi a carne. E a palavra diz, não é contra homens de carne e sangue que lutamos, mas contra a força espiritual do mal espalhada nos ares. E se aquele agiu daquela forma, tem uma força negativa agindo ali por trás. Eu vou rezar, eu vou dobrar meu joelho, eu vou rezar por aquela pessoa. Eu vou rezar por aquela pessoa. Mas que nós não vamos nos deixar intimidar, paralisar, desistir, porque às vezes a gente foi não entendido ou não compreendido pelos outros. Não. Se você fez a experiência, você fez a experiência. E que coisa boa. Para passar a noite toda chovendo, para nós passar a noite toda aqui pregando. Se você fez a experiência, você fez a experiência. Estão fechados para aí? Eu vou na chuva? Não? Pois vamos continuar. Se você fez a experiência, você fez a experiência. Aprenderam? Vós sois sal, vós sois luz. Diga assim: eu sou sal na terra para provocar sede de Deus nos corações. Eu sou luz, luz de Cristo neste mundo, para iluminar a escuridão e expulsar as trevas. E eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Diga assim: Senhor, não é só falácia, não. Eu não estou só falando por falar. Ou só porque eu estou mandando vocês dizer, se eu vou ser que nem papagaio. Repetir. Diga: Senhor, eu estou falando porque eu acreditei no que este pregador pregou hoje. E eu tomo posse, Senhor. Porque ele falou o que tu falou. Não é palavra dele, é palavra tua. Tu está dizendo, Jesus, que eu sou sal, que eu sou luz. E eu tomo posse. Gente, a partir de hoje, a vida de vocês não será mais a mesma. E eu tomo posse. Essa semana, esse início da semana, primeiro dia domingo, início da semana, segunda-feira, vocês vão testemunhar na outra segunda-feira como foi a semana de vocês. Uma disposição que você vai até se admirar de você mesmo, para rezar, para buscar a palavra, para querer ouvir a palavra, ligar a televisão, procurar ali o padre que está pregando, quem está falando de Deus, rezar o texto. Você que não estava mais rezando o texto, você vai voltar a rezar o texto todo santo dia, porque é isso que a graça de Deus faz em nós, todo santo dia. Você é sal, você é luz. E digo mais: quanto mais te entregares, mais Deus irá realizar em ti e através de ti em outras pessoas. Porque a minha vida foi tocada pela graça há tantos anos atrás, e aquele jovem que bebia ficava doido, deixou de beber, começou a ir para a igreja, começou a ter uma disposição para a palavra, para rezar. Mas Deus disse: eu quero muito mais. É preciso que você agora vá também dar dessa graça. Foi bom receber, é bom sentir,
leve. Houve libertação, sentiu o meu poder, foi libertado. Tu és instrumento para libertar agora. Vai, então é isso que o Senhor faz. Vai. Não importa a extensão que o Senhor te mostre aí, ó, territorial. Talvez a extensão que o Senhor mostre, a dona Zulene, é só a casa dela, ali, ó. Aqui, dona Zuleide, é teu campo de combate. Tu vais evangelizar aqui. Talvez que a Letícia, o Senhor já mostre uma extensão maior, mas Ele não deixa ninguém quieto. O Espírito Santo, Ele traz paz, mas não nos deixa mais em paz. Entendeste? Ele traz paz, mas não nos deixa mais em paz. É impossível você ficar em paz se você fez uma experiência do Espírito Santo. Você não fica. Você diz, hoje eu não vou sair de casa, não vou evangelizar, e fica ali, você não fica em paz. O Espírito Santo deixou paz, mas não deixa em paz quando a gente é negligente, quando a gente é preguiçoso, quando a gente quer parar, quando a gente quer se acovardar, Ele não deixa a gente em paz. Ele falou, eu confio. Ele deu o convite, ele falou, tá bem. E eu não fiquei não. Estava trabalhando e fiquei em paz. Ela sai, né? Eu fui ver algo para beber. Eu vou no quarto, mas foi Deus que tocou. Eu vi, sabia? Foi. Eu vou ser Ele assim, já teve. Não sei, eu também não vi. Mas eu não ficava em paz. E às vezes fica faltando uma coisa. Às vezes assim, essa menina disse, quando ela. Eu só faltei uma vez. Aí eu limpava, mas eu não fico quieta. Não me deixa ficar em casa. Não fico em paz. Fica. E ele tá tão feliz agora aqui, que você não já sofreu tanto, mas ela agora está tão bom aqui. Olha que graça grande, né? O testemunho de vocês é como vocês tinham que falar. Eu falei, vocês tinham que falar. Essa graça do Espírito Santo que não deixa mais vocês em paz no comodismo. Vocês ficam aquele negócio, aquela graça de Deus falando. Vocês deviam estar aonde agora? Lá no grupo de oração. Vocês deviam estar no campo de combate. Vocês deviam estar lá recebendo a graça, a fortaleza. E cada grupo de oração, gente, não pense que é a mesma coisa, não. Cada grupo de oração é uma unção diferente. Cada grupo de oração é uma graça nova. Viu? É a mesma coisa e não é a mesma coisa. Vocês rezam o texto do mesmo jeito, os louvores do mesmo jeito, a oração parece ser do mesmo jeito, a pregação, mas é tudo diferente. É como uma água de um rio. Você nunca vai tocar a mesma água. Ela passou, já vem outra. É o grupo de oração. É sempre uma graça diferente. Então, aquele dia que você não veio, você perdeu aquela graça que passou. E Santo Agostinho dizia, eu tenho medo só da graça que passa. Então não vamos deixar a graça passar. Vamos continuar firme aqui na presença do Senhor, continuar firme no grupo de oração, tomando posse. Senhor, eu entendo, eu compreendo, eu acolho no meu coração que eu sou sal neste mundo e eu devo provocar a sede de Deus. E como é que eu vou provocar a sede de Deus?
convidando as pessoas para esse grupo de oração. E não só convidando. Como é que o sal provoca sede? Eu vou convidar e eu vou já partilhar o que tem acontecido na minha vida aqui no grupo de oração. Como é bom. Como era que as mulheres, não sei se aqui acontecia, mas lá na minha comunidade acontecia, antigamente, quando o povo assistia aquelas novelas que tinha sempre um capítulo novo para outro dia, e que as mulheres se encontram, eita mulher, tá sabendo, eita, é hoje que fulano vai fazer isso, eita, é hoje que vai ser bom, é hoje, e você às vezes falando para outra já despertava, até quem não assistia começava a assistir novela porque a pessoa partilhava. Assim faça também com o grupo de oração. Quando encontrar, diga, olha, mas segunda-feira foi tão bom, foi uma bênção tão grande, mas não é para mentir não, é para dizer o que vocês realmente vivenciaram, sentiram. A novela é uma mentira, mas aqui é uma verdade. Então, se nós estamos falando uma verdade, por que a gente vai se intimidar? Tu nunca foi no grupo de oração não, mulher? Não? Ah, se tu for, tu não quer deixar mais de participar. Eu fui às vezes também, fui levado por uma pessoa, fui sem querer. Eita, mas antes eu tivesse ido, né? Aquele menino falou, né? É Rodrigo, é? Rodrigo não, como é o nome do outro? Que viajou para a Porteira, foi? Ricardo, né? Disse, mas antes eu já tivesse vindo. E a mulher tinha chamado ele. Então convide, provocando sede de Deus nessas pessoas. Convide sendo o que vocês são, que Jesus disse. Convide sendo luz. E como é que a luz age? A luz já chega, quando a luz chega, ela não começa a gritar. A luz não grita. Você já viram essa luz gritando? Já? Viram? Isso aqui viram, vocês estão ficando doidos. Essa luz, ela não grita. Mas você viu como assim, sem ela gritar, sem ela fazer muito alarde, no jeitinho dela, quando ela acende, a escuridão, não é assim? Então cheguem como luz que vocês são, cheguem dissipando a escuridão que vocês vão encontrar naquela pessoa. Às vezes a pessoa está tão negativa, às vezes tem um negócio para dizer do grupo de oração, você foi para trazer ela para o grupo de oração, ela tem algo negativo para te afastar do grupo de oração, e aí, quem vai vencer? A luz ou as trevas? Aí você vai entender, eu sou luz. Ela vai falar muita coisa negativa do grupo de oração, mas eu vim para convidá-la para o grupo de oração. Não vai deixar acontecer o contrário não, você vai para convidar para o grupo de oração, com pouco nem você vem mais. Aí você pensa, mas a pessoa, não tem ninguém aqui que vai falar mal do grupo de oração, pode não vir. Eu acredito que ninguém vai falar mal do grupo de oração, mas eu sei com quem nós estamos lutando, com o espírito das trevas, e ele vai cutucar ele vai agir ali, ele vai mexer por ali, para querer atrapalhar aqui. Então seja perseverante, seja homem e mulher de firmeza para Deus, de firmeza. Sim, sim, não, não. Eu sou de Deus e não sou do demônio. Sim, sim, não, não. Eu sou da luz e não sou das trevas. E não adianta querer ir para casa que a chuva está aumentando. Sim, sim, não, não. Sejamos de Deus soldados valorosos, homens e mulheres guerreiros no Espírito Santo. Aprendam com a padroeira de vocês, viu? Se Santa Luzia é a padroeira daqui e vocês são devotos de Santa Luzia, entenda, devoto de Santa Luzia não é vestir vermelho com verde, não é vestir a roupa dela não. Devoto de Santa Luzia é conhecer como ela viveu e pedir a graça a Deus de viver também como ela viveu. Isso é a devoção. Quem não entende, entenda. Ser devoto no santo, eu sou devoto de Santo Fulano, e como foi a vida dele? Eu não sei. Que devoção é essa? Só para vestir o marrom? Só para vestir o branco? Só para vir para a novena? Sem saber nem o que está rezando, nem por que está rezando? Não. Devoto do santo, a gente procura conhecer a vida dele, como foi que ele foi para Deus, como foi que ele viveu para Deus, como foi a vida dele para Deus. Aí a devoção parte a partir dali,
da gente conhecer a vida daquele santo e pedir sempre a intercessão dele, para a gente também começar a caminhar naquele compasso que ele caminhou, que ela caminhou na fidelidade a Cristo. Isso é a verdadeira devoção. Verdadeira devoção, devemos crescer nesse sentido. Eu tenho uma devoção com São Francisco. Eu já comprei não sei quantos livros de São Francisco. E o livro mais profundo que eu já li de São Francisco foi Irmão de Assis, de um frei que já faleceu, que escreveu, Inácio de Larranga, um frei franciscano. Ele tem quase 500 páginas. Agora é uma maravilha. Eu me embelezei tanto com esse livro que eu lia. Na madrugada eu lendo esse livro em casa. Na madrugada lendo o livro, Gente, eu lia de uma forma que chegou um momento que eu estava lendo que eu entrava em êxtase. Eu me vi lá em Assis, caminhando mais o irmão de Assis, quando eles iam lá em Roma pedir autorização ao Papa para a ordem. É como se eu me vi lá naqueles bosques. Eram uns caminhos muito difíceis, mas era muito verde, era muito natural. Eu me vi ali naquela leitura, que coisa linda, né? E hoje eu conheço a vida de São Francisco, todinho como ele viveu. Você acha que São Francisco amava os leprosos? Sempre amou os leprosos? Ele tinha era nojo. Ele tinha era nojo dos leprosos, de tal forma que se antigamente um leproso tinha que andar que nem uma vaca com chocalho e era afastado da cidade. Quando escutava o badalar do chocalho, as pessoas sabiam que ali vinha um leproso, aí cortava caminho. São Francisco, quando via um leproso de longe, ele saía como que engoiando de nojo. São Francisco, antes de conhecer Jesus. Antes, para você ver como a gente tem que conhecer a vida dos santos. Então ele não nasceu já amando os leprosos e os pobres, pelo contrário, ele era arrogante. O pai dele era muito rico e ele ficava esbanjando o recurso do pai nas tabernas, pagando bebida para os outros jovens. Era tanto que ele era a liderança da juventude em Assis, porque ele tinha dinheiro e ele pagava as rodadas lá nos bares, que chamava tabernas. Mas quando ele fez uma experiência de Deus, é quando é a canção, não sabia se era Cristo ou se era Francisco, tanto que ficaram parecidos. Vendo aí? Então eu tenho um jeito, você tem jeito, né? Tem um jeito, porque Deus pega aquilo que nada é para ser nele alguma coisa. A cruz, essa cruz, antes de Jesus subir nela, ela era um sinal de maldição. Está entendendo? É um sinal de maldição. Uma cruz dessa aqui é um sinal de maldição que Jesus subiu nela. Todo mundo tinha medo da cruz. Por quê? A cruz era uma máquina de matar os condenados. O condenado a uma morte mais terrível não tinha outra superior à cruz. Era cruz, crucificar. Então todo mundo tinha pavor da cruz. É tanto que diz, maldito quem é suspenso no madeiro. O que é que Jesus faz? Pega um sinal de maldição e transforma em um sinal de salvação, de bênção. Olha como Deus transforma as coisas. É como você pegar assim um instrumento. Quem iria aqui, né, suponhamos que um filho, Deus nos livre, ou um pai da gente fosse assassinado com uma arma específica, uma faca, um punhal, ou seja lá o que for. Aí você pegava aquela arma que matou seu pai, fazia um cordão e botava aqui no pescoço. E foi a arma que matou meu pai. Quem era que fazia isso? E nós não andamos com a arma que matou o nosso Senhor? Porque, meus irmãos, Jesus transformou. Quando o sangue de Cristo tocou nessa cruz, aquilo que era sinal de maldição tornou sinal de salvação. Então a cruz é bendita, porque Cristo derramou seu sangue nela e transformou. É tanto que o demônio, ele tem pavor da cruz, porque na cruz Jesus derrotou Satanás. Na cruz
Jesus derrotou Satanás. Outro significado. Não tem aquelas pessoas que as pessoas dizem assim: esse está maldito, esse não tem mais jeito, esse bebarrão, esse drogado aí não tem mais jeito, isso é um maldito, esse homem não tem mais jeito. Se ele permitir Jesus tocar, ele de maldição se transforma em sinal de bênção, de salvação. Então é isso que Jesus faz. Jesus pega aquele que o mundo diz não tem mais jeito, aquele que as pessoas dizem isso aí não vale nada, e Jesus transforma, e nele vai valer muito, muito. Como ele pegou a cruz, que era um terror, e transformou no sinal de salvação. E hoje nós cristãos temos a cruz com todo amor, com todo respeito, com todo carinho. A gente vivenciou, quem foi para a sexta-feira da paixão, o beijo da cruz, e que amou aquela cruz, que amou a Jesus. A gente fazia aquela caminhada, ia lá, e cada um escolhia um lugar onde queria beijar. Eu sempre gosto de beijar no coração de Jesus, ali ó, onde está transpassado, porque eu não sou besta. Eu sei que foi ali que jorrou a misericórdia, eu vou logo no alvo, é aqui ó, no coração aberto, que está jorrando a misericórdia. Como eu preciso da misericórdia, como nós precisamos da misericórdia de Cristo. Então, meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é bom. O nosso Deus nos cumulou de dons. Saia daqui hoje com essa certeza no coração. Saia daqui sendo o que vocês verdadeiramente são. E se até então não sabia, hoje está sabendo que você é sal neste mundo, que você é luz nesse mundo, que o dom está em você, que a graça está em você, que o Espírito Santo está em você. Parou de chover ou o ventilador? Parou? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora entrego ao irmão Rodrigo para finalizar este momento. Só uma bênção, né? De graça, derramada sobre cada um de nós. E vamos pedir a bênção do Senhor, vamos fazer um ponto final. Se vemos, sempre estaremos unidos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.